É um novo tempo que começou. Em nome de Jesus, mas eu prefiro assim. Prefiro assim que trabalhando bastante vamos ter frutos. Amém. Vamos ficar de pé então, vamos estar orando, né? Pedir para a nossa intercessora maior aí, agradecer a Deus, porque até aqui, como está escrito, né? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Se Deus assim permitir, hoje a gente termina, com certeza vamos terminar, né? E mais uma etapa concluída, amém? Nem que seja com um ângulo de celular, hoje não está acabando. Amém. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos, ó Pai, nessa hora, te louvar e te agradecer, ó Deus, por esse dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que a Tua palavra nessa noite entre, faça morada em nossos corações. Que o Senhor continue ministrando os nossos corações através da vida do Teu Filho. Usa ele, Senhor, para o louvor de Tua glória. Entregamos esse tempo em Tuas mãos. Cremos que o Teu Espírito Santo se move em nosso meio e que nós possamos, Senhor, encerrar esse projeto de aula, Pai, conforme a Tua vontade e o Teu querer, Deus. Amém, Senhor Vamos Jesus. colocar cada dia mais em prática aquilo que aprendemos em nome de Jesus, para a honra e glória Tua. Assim nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Então, o tema de hoje, né, nossa última lição da Escola de Fundamentos da Fé Cristã, é o batismo em águas, né? Então, esse é um tema importante. Jesus Cristo ensinou, né, que isso deveria acontecer, embora que a gente sabe que hoje existem igrejas que optam por outros tipos de batismo, a gente vai estar vendo aqui, não necessariamente com a imersão na água, né? Como normalmente os nossos irmãos romanos eles fazem, né? O batismo apenas por aspersão, né? E no nosso caso, a gente vai estar vendo aqui, nós entendemos a importância da imersão, até porque a palavra batismo no grego, no original, ela vem da palavra baptizo, que significa submergir em água, que, diga-se de passagem, é uma das lições também da nossa escola de líderes, né? Eu creio que todas as três aqui são formadas na escola de líderes, todas as três, né? Então, é uma lição que vocês já aprenderam, só que, no entanto, aqui a gente vai estar vendo no material que vem de um outro ministério, né? O Ministério Mevan, essa apostila que a gente está utilizando. Então, com certeza, vai ter alguma informação a mais aqui que vai agregar, que vai acrescentar. E sem falar que, sempre que a gente está reunido no nome dele, você já deve ter percebido isso, que a gente nunca fica preso só na apostila, né? Sempre Deus nos dá algo novo que vem surgindo na hora, conforme a necessidade. Então, com certeza, a gente vai estar agregando conhecimento e ter uma visão mais ampla desse tema, né? Então, a base bíblica, Marcos 16, 15 e 16, né? Um texto muito conhecido, quando Jesus vai dizer que os que crerem e forem batizados serão salvos. Nós vamos ler aqui, Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, Jesus aqui, são palavras dele antes da sua ascensão, ele reforça aqui a questão do batismo. Ele poderia ter dito, né, quem crer será salvo, mas ele falou, quem crer e for batizado. Né? Nós entendemos que o batismo nada mais é do que uma confissão pública de fé, né? Então, que vem na sequência do crer. Por isso que nós não entendemos uma necessidade do batismo infantil, porque Jesus Cristo disse que dos pequeninos é o reino dos céus. Então, se dos pequeninos é o reino dos céus, por que eu preciso batizar um bebê que ainda nem crê? E a palavra diz, se creres e fores batizado. Um bebê, ele não crê em nada. Um bebê, ele só está indo ali
participando daquele movimento ali de batismo, porque os pais conduziram ele, mas ele ainda não tem a razão, entendimento para saber o que ele está fazendo, né? Então, numa ótica assim de que diz respeito à fé, ele não tem essa fé. Agora, Jesus disse, dos pequeninos é o reino dos céus. Então, eu jamais seria capaz de acreditar num Deus que teria coragem de lançar um bebê no inferno, né? Por causa do famoso pecado original. Então, isso não tem lógica. Para mim, não tem lógica, não tem sentido. Eu não acredito nesse Deus aí. Esse Deus tão severo. Eu acredito no Deus de misericórdia, que perdoa pecadores. Agora, um bebê? Pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, quem crer e for batizado será salvo. Em Atos 8, do 26 ao 39, uma passagem muito conhecida, quando o Filipe, um evangelista, ele se encontra com o eunuco, né? E ali eles estão numa carruagem. Filipe prega o evangelho para ele, anuncia lá o texto do profeta Isaías, e ali Filipe evangelizou o eunuco, né? E no meio do caminho a Bíblia diz que tinha água, em algum lugar que ele estava passando, tinha água, e o eunuco então disse para Filipe, tem água aí, o que me impede de ser batizado? E aí Filipe dá uma resposta que eu acho tremendo, né? Quando ele diz, é lícito se creres de todo o coração. Filipe não falou, reza 10 Pai Nosso e 5 Ave Maria, né? Sobe o morro da cruz de joelho, né? Se arrepende de tudo aí, que as baianadas que tu fez na tua vida. Não, ele só disse, é lícito se crer de todo o coração. Ponto final. Você crê de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus, que morreu pelas nossas transgressões? Então, vamos batizar. É simples assim. Uma vez eu fui batizar um senhor, ele já está com o Senhor, já está com Deus, seu Miguel, da cidade de Nova Trento, e esse senhor era um senhor já de idade, e ele ainda não havia conseguido largar o vício do cigarro. E aí no dia do batismo, pastor, mas eu não posso me batizar, né, pastor? Porque como que eu vou me batizar se eu ainda fumo? Eu disse, seu Miguel, quem disser que não tem pecado é mentiroso. O senhor está apresentando esse problema, mas Deus começou uma boa obra na vida do senhor. E o senhor quer deixar esse vício, o senhor vai conseguir. Agora, isso não impede de uma pessoa ser batizada, pelo menos na minha opinião, não. Porque ele cria, e ele queria ser batizado. Então, por que não batizar? Porque ele tem um vício? Quantas pessoas têm vícios? Às vezes não tem um vício de usar uma droga, ou de um álcool, ou um cigarro, mas tem vício de tantos outros tipos de vícios. Agora, hoje em dia, tem um vício novo, né? Quanta gente está viciado nisso aqui? Então, se for levar ao pé da letra, ninguém tem que estar perfeito para ser batizado. Precisa crer de todo o coração. Marcos 1, do 1 ao 11, a gente vê o exemplo quando João Batista batiza Jesus, né? Jesus, embora sendo perfeito, santo, ele faz questão de se batizar até para deixar o exemplo para nós, né? Em Mateus 28, antes de subir aos céus também, Jesus Cristo, o famoso ide, né? Mateus 28, 18 ao 20, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos 2, 38, ali a gente vê uma passagem que fala de arrependimento e batismo. Romanos 6, do 4 ao 5, uma passagem na Bíblia que fala sobre o batismo da morte, né? Então isso aqui é interessante a gente ler aqui, porque esse texto ele traz um sentido espiritual claro para a palavra batismo, né? Aqui em Romanos 6, pode ser a partir do versículo 3, né? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então a palavra batismo, ela está totalmente associada à palavra morte, no sentido de que batizar significa sepultar o velho homem, né?
Então, nós gostamos, inclusive aqui nós somos os batistas, né? Por que a gente é batista? Por que nós temos nome de batista? Né? Porque é uma denominação que decidiu conservar o batismo. Porque tem outras que já não conservam mais o batismo. Né? Acredita só no batismo espiritual, que é quando a pessoa recebe o Espírito Santo no momento da fé, e tem aqueles outros ainda que acreditam que a pessoa recebe o Espírito Santo só se ela falar em outra língua. Né? Coisa que nós não acreditamos assim. É porque a Bíblia diz que Deus divide os dons conforme Ele quer. Então, não necessariamente que eu tenho que falar em línguas para ter o Espírito Santo. Se fosse assim, a Bíblia estaria errada. Né? O dom Deus dá conforme Ele quer. Agora, existe sim muitos casos na Bíblia, relatado em Atos dos Apóstolos, de pessoas que, quando receberam o Espírito Santo no momento da fé, também receberam o dom de línguas. E por causa disso, alguns evangélicos, principalmente da linha mais pentecostal, ensinam que o falar em línguas é a evidência do batismo. Né? Mas quantas pessoas na Bíblia que aceitaram Jesus, que estavam com Jesus, que criam nele e que não falavam em línguas? Porque o apóstolo Paulo deixa muito claro ali em 1 Coríntios que nem todos falam. Né? Então essas pessoas não têm o Espírito Santo? É claro que tem. Né? Então, só uma curiosidade aqui, né, que é um assunto que até a gente já tocou nesse assunto, mas é bom reforçar, porque a gente vê aí fora, né, esse ensinamento sendo distorcido, mas fazer o quê, né? Então, o batismo tem tudo a ver com morte e sepultamento. Né? Então, como eu estava falando, nós gostamos do batismo por imersão, porque ele realmente representa um ato profético. Quando aquela pessoa está sendo ali submergida em águas, ela está fazendo um ato profético em que o velho homem está sendo ali sepultado naquelas águas, morreu ali, e quando ele ressurge, é um novo homem. É como se fosse uma espécie de novo nascimento. Né? Então, e através desse ato, que é o batismo nas águas, ou em águas, a pessoa está ali assumindo a sua nova identidade de cristão e se comprometendo diante de Deus e de testemunhas que ela quer ser uma nova pessoa, né? Que não vai cometer mais os mesmos erros e pecados que ela praticava antes de tomar essa decisão. Né? A partir dali, o pecado deve ser um acidente. Em Colossenses 2,12, ali nós temos o objetivo do batismo, né? Tendo sido sepultados com ele no batismo, nele também ressurgistes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, novamente, o batismo ligado à palavra sepultamento. Né? Então, a morte do velho homem. Batismo tem a ver com morte. Hebreus 6, do 1 ao 2, Hebreus 6, do 1 ao 2, pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino sobre batismos e imposição de mãos, e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Então, aqui nesse texto fica claro que batismo ele é considerado um fundamento da fé cristã. Amém? Então, aqui o autor aos Hebreus, que muitos acreditam que possivelmente seja Paulo, embora não tenha se provado que era Paulo, mas aqui ele deixa claro aqui que batismo faz parte dos fundamentos da fé. Em Atos 8, do 12 ao 16, um texto que fala sobre o recebimento do batismo no Espírito Santo. Atos 10, do 47 e 48, o Espírito nos leva ao batismo em águas. Esse texto eu quero ler, Atos 10, 47 ou 48. Pode alguém recusar a água para que não sejam batizados, estes que também receberam como nós o Espírito Santo? O Espírito Santo a gente recebe no momento da fé. Né?
e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então lhes rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Né? Então aqui a gente vê a pessoa primeiro recebeu o Espírito Santo através da fé, que isso é também chamado como batismo no Espírito Santo, e depois, mas mesmo assim ela decidiu batizar na água. Né? Pode alguém recusar a água? Né? É claro que não deve recusar a água, né? Porque esse batismo nas águas é uma testificação pública da fé dela. Ela já recebeu o Espírito Santo, mas agora ela quer assumir um compromisso público. Não, eu vou seguir esse Jesus, eu quero que todo mundo saiba que eu, a partir de hoje, eu sou um cristão, eu sou um discípulo de Jesus. Então, água em mim, né? Mergulha ali. Só recordando, né, essa situação que eu acabei de mencionar para vocês, só para deixar claro que o que eu estou falando, não estou inventando nada, isso está em Efésios capítulo 1, né? Efésios 1, versículo 13, diz: é também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Então aqui deixa claro que o Espírito Santo a gente recebe no momento da fé na palavra. Quando a gente ouve a palavra e crê nela, crê no sacrifício de Jesus, crê que ele morreu e ressuscitou, crê que ele é o Filho de Deus, no momento da fé, eu recebo o Espírito Santo. Independente de falar ou não numa outra língua. Ok? O significado, vocês sabem, né, que se precisar interromper é só levantar a mão, né? O significado do batismo nas águas. O batismo é símbolo de morte e sepultamento da nossa velha vida. Já citamos aqui várias vezes. O batismo também é revestimento de Cristo. Então o batismo também tem esse significado. Eu sepulto o velho homem e agora estou me revestindo do novo homem, né? A imagem de Cristo. A imagem e semelhança que nós perdemos lá no Éden, quando Adão e Eva caíram. Essa imagem e semelhança que o homem foi criado, ela foi deturpada, porque a palavra imagem no original é caráter. Então Adão e Eva foram criados com caráter de Deus, né? Quando eles pecaram, eles ficaram descaracterizados, ficaram agora parecidos com bicho, conforme está escrito lá em Romanos capítulo 1, né? Romanos capítulo 1, a Bíblia diz que no versículo 23, né? E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, né? Então aqui está dizendo que a natureza humana, Romanos 1, 23, que tinha imagem e semelhança de Deus, passou a se tornar uma imagem e semelhança corruptível, né? A imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, né? Ou seja, em outras palavras, a palavra de Deus está dizendo aqui que a gente ficou mais parecido com bicho do que com gente, por causa do pecado, né? Agora, quando eu me revisto de Cristo, eu nasço de novo, a natureza ela é regenerada. E em Cristo agora, eu passo a ter novamente aquela mesma essência lá do início, imagem e semelhança de Deus. Ok? Terceiro significado do batismo nas águas é a ressurreição com Cristo, né? Então, quando a pessoa está submergindo da água, esse ato de submergir está ligado à palavra ressurreição, né? Ali está ressuscitando, surgindo da água ali uma nova pessoa, uma nova criatura, agora com um compromisso de viver o Evangelho e de seguir o caminho de Jesus. Então, ao imergir, passamos a ter uma identidade com sua morte e seu sepultamento, e ao sair das águas, com sua ressurreição. Simbolicamente, quando eu saio das águas, estou declarando que ressurgi para viver uma nova vida em Cristo.
Assim, o significado do batismo é morte, sepultamento e ressurreição. Quando somos batizados, declaramos que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, para que nós morrêssemos para o pecado. Declaramos ainda que nos arrependemos, cremos pela fé e aceitamos a Cristo e seu sacrifício como o único meio de salvação. Que recebemos o perdão, estamos salvos e seguros em Cristo e dispostos a servi-lo e segui-lo todos os dias da nossa vida. Portanto, a finalidade do batismo é dar testemunho público da fé e salvação em Jesus Cristo. Com o ato do batismo, proclamamos sem palavras e publicamente, e especialmente diante da igreja, a salvação e a transformação que Jesus realizou em nosso interior. Isto glorifica ao Senhor. 1 Coríntios 6, versículo 20, diz, fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o gesto de batismo, a atitude de batizar, ela é uma atitude de obediência em relação à ordem que Jesus Cristo deu antes de subir. Então, se eu estou em obediência à palavra, automaticamente isso vai glorificar a Deus. Assim como a minha desobediência causa o efeito contrário, Então, Jesus nos ordenou que sejamos batizados nas águas. Mateus 28, 19 diz, fazei discípulos batizando-os. Então, esse batizando-os está ligado ao batismo nas águas. O apóstolo Pedro também pregou o batismo em Atos 2,38. O apóstolo Paulo também em Atos 22,38. Estes e outros versículos mostram que o batismo é prova evidente da conversão genuína a Deus, pois disse Jesus, pelos frutos se conhece a árvore. Mateus 12,33. O batismo é fruto da obediência. Parece até que eu li a apostila antes, O batismo é fruto da obediência ao mandamento de Jesus Cristo. O batismo nas águas é uma ordem do Senhor. O crente que não se batiza é negligente e desobediente. O incrédulo que se batiza continua incrédulo e sem salvação. Não faz sentido batizar se não crê. O batismo tem que ser uma consequência da fé. Agora, é evidente e bom lembrar, que é claro, amados, uma situação que nem o caso do ladrão na cruz, ele não tinha como descer da cruz para se batizar. Então, Jesus Cristo disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque ele creu. Ali houve uma atitude, uma demonstração de arrependimento, de mudança. Ele creu. E quando Jesus viu a atitude do coração dele, Jesus disse, te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Coisa que Jesus não pôde dizer para o outro ladrão, que inclusive estava debochando de Jesus. Então, ele não precisou se batizar nas águas para entrar no paraíso. Agora, isso não significa que agora eu vou negligenciar o batismo. No caso do ladrão, ali não tinha como. Agora, se eu não estou pendurado numa cruz, eu tenho condições de me batizar, o que me impede, Como o eunuco perguntou para Filipe, o que me impede? Nada. Se você crer de todo o coração, vamos para cima, Então, Jesus foi batizado, ele é o nosso maior exemplo. Então, Jesus ele pode até mesmo cobrar de nós o ato do batismo, porque ele mesmo deu exemplo, mesmo não precisando, porque Jesus precisava se batizar, qual que é o pecado que ele tinha, mas ele fez questão de dar o exemplo. Jesus não precisava se batizar, pois ele não tinha pecados. O batismo, à época de João Batista, era batismo para arrependimento dos pecados. Então, por que Jesus foi batizado? Jesus foi batizado para servir de exemplo para nós. Ele mesmo disse que devíamos segui-lo. E logo que Jesus foi batizado, veio uma voz do céu que disse, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer.
São apenas 2 lugares na Bíblia, no Novo Testamento, que a gente ouve a voz de Deus vindo do céu, né? Falando, né? De uma maneira, pode-se dizer, audível, né? Uma delas foi no Monte da Transfiguração, quando estava ali Jesus, Pedro, João e Tiago, né? E aqui no batismo. Isso mostra a aprovação do Pai diante do ato do batismo do Filho, né? Porque imagina, exatamente naquele momento veio a voz do céu: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Por quê? Porque ali o Pai estava vendo a humildade do Filho, né? Sabendo que o Filho não tinha pecado nenhum, mas decidiu se batizar, cumprindo a lei, né? Tenha certeza que logo após o seu batismo, meu querido irmão e irmã, ainda que não escutemos a voz de Deus, né? Não vai ter a mesma experiência que Jesus teve, com certeza Deus terá prazer em você também, pois o filho que obedece é o filho que dá prazer ao Pai. Embora talvez aqui nós não tenhamos tido essa experiência exatamente igual a de Jesus, mas eu tenho certeza que todos aqueles que têm perseverado na caminhada, de uma maneira ou de outra, pode ter certeza, se eu fosse perguntar para cada um de vocês no individual, cada um aqui já deve ter tido alguma experiência onde Deus mostrou claramente o quanto Ele nos ama, né? Fazendo a gente se sentir exatamente como Jesus deve ter se sentido nesse momento aqui, onde o Pai disse: eu tenho prazer no meu Filho. Eu particularmente já tive algumas experiências, até inclusive com essa frase aqui, onde Deus ele realmente mostra, né, o quanto que ele nos ama, né? E isso, claro, por causa da nossa perseverança, né? Que Ele ama ver a nossa perseverança, né? Não a nossa perfeição, porque perfeito ninguém é, né? Mas Ele vê, Ele enxerga quando a gente está insistindo, né? Mesmo com as nossas deficiências, fraquezas, mas eu não largo do arado, né? Eu continuo. Sei que eu tropecei, vou cair de novo, mas eu me levanto e continuo, né? Diferente de alguns que tropeçou a primeira vez e já abandonou o barco, né? Já está no mundão, né? Então Deus ele se agrada da nossa perseverança. Amém? Para ela, não me respondeu. E aí agora, nessa semana do chá, eu fiquei insistindo lá no Messenger, porque eu não tinha o WhatsApp dela. Aí eu colocava o meu número, né? Me chama no WhatsApp, até que lá um belo dia ela me chamou. E aí eu convidei para o chá. E aí ontem a gente estava conversando, porque aqui ela ficou ajudando a gente até tarde, né? E ela disse para mim que ela está muito feliz de ter voltado para o Senhor, que ela tinha se perdido, né? Quando as filhas saíram tudo ali, ela também se perdeu, né? E ela disse que agora está muito feliz de voltar para o Senhor e ela está assim bem firme, né? Pelas coisas que ela falou aqui. E ela não se conforma das filhas, que as filhas brigam com ela, porque ela está tentando levar elas para o caminho de novo e elas brigam com ela. Nossa. Ela disse que isso parece que fizeram uma lavagem cerebral na cabeça delas, que saiu tudo que elas aprenderam, não sobrou nada. É difícil de entender, né? Biblicamente, né, quando uma pessoa conhece a verdade, ela se desvia do caminho, né, a casa ficando vazia, né, o inimigo vem e traz mais 7, né? Então é muito complicado, né? Se não houver uma intervenção de Deus, né? Porque eu creio que precisa haver uma intervenção de Deus. E aí, nesse caso, a maior arma que um pai e uma mãe têm é a oração. Porque tem coisas que só Deus pode fazer, né? Só que a gente vê vários textos na Bíblia onde Deus ele incentiva a gente a não perder a esperança, né? Como, por exemplo, o texto de Jó que diz, né, há esperança para a árvore, mesmo que seja cortada e o tronco venha morrer, ao cheiro das águas brotará. Então, o que é o cheiro das águas? A água na Bíblia representa o Espírito Santo, né? Então, assim como aquela mulher do fluxo de sangue tocou na orla de Jesus, do manto de Jesus, um toque foi suficiente para ela ser curada, então um toque do Espírito Santo pode despertar alguém que está morto espiritual. Basta um toque. E isso Deus faz.
Então a importância da oração da mãe, né? Orar. Essa é a maior arma que a gente tem. Porque se Deus tocar, eu vi esses dias, eu fiquei muito feliz. Até mandei um vídeo para o meu irmão, pastor Tiago. Tem uma jovem que eu conheci, uma moça, que ela tinha uma função na igreja do meu irmão, do pastor Tiago, quando ele tinha igreja ainda em Brusque. Ela tinha uma função assim de liderança na igreja. E essa jovem tinha se desviado. Estava completamente desviada. E eu conheci um pouquinho dela porque ela, inclusive, quando eu tinha ministério em Nova Trento, ela esteve servindo lá, num culto que a gente teve lá. E aí eu percebi, na rede social, acabei vendo que a moça estava completamente desviada. Aí outro dia eu estou ali no Facebook, às vezes eu entro ali para postar o link das minhas mensagens do YouTube. Aí eu vi um videozinho dessa irmã, que era membro da igreja do meu irmão, pastor Tiago. Eu resolvi clicar para ver, era um testemunho. Ela contando que Deus foi ao encontro dela e pegou ela de volta. E ela teve um arrependimento e ela voltou para o caminho. E ela tá assim, ó, transformada. No vídeo ali ela está feliz da vida, porque teve um encontro com Jesus de novo. É outra pessoa. Então um encontro com Jesus muda tudo. Né? Vocês sabem disso, né? Só que o dia e a hora, só Deus que sabe quando, como. Cabe a nós não perder a esperança e orar, né? Seja por um filho, seja por um amigo, um parente, um vizinho, né? Porque é um toque. Às vezes nós vamos ali e podemos falar 1 hora para a pessoa, que nem falar para pedra, né? Sábado eu falei uma coisa no culto lá em Tijucas, fazia tempo que eu não falava nada relacionado a isso, mas nunca mais vi ninguém cantar na igreja aquela música Faz Chover. E sábado a gente cantou lá em Tijucas, né? Domingo de manhã em Tijucas. E na época que essa música Faz Chover, ela explodiu, a música do Fernandinho, tinha uma outra música também do Toque no Altar também que explodiu, que era Faz Chover também, só que era uma música diferente, né? Aquela uma que diz que eu vejo uma pequena nuvem, né, do tamanho da mão do homem. E aí eu estava falando, explicando para eles, só dei uma palhinha na hora do louvor, né, que você já sabe como é que eu sou, né? Às vezes eu estou pregando no louvor. Eu peguei e disse, numa lavoura, ninguém planta uma semente na terra sem primeiro preparar a terra, adubar a terra, cavar, quebrar e molhar ela, porque uma terra seca não, né? Então a água é importantíssima para que haja um plantio saudável, né? E aquela semente realmente vai vingar, né? Então o louvor no culto, muitas vezes ele tem esse papel de amolecer os corações, para poder receber a mensagem depois. Porque o pregador ele pode ser o mais ungido do mundo. Se a pessoa tiver com o coração de pedra, não acontece nada. Eu acho que tudo começa no louvor. O louvor tem... Então, até um louvor Deus pode usar para quebrar um coração de uma pessoa dessa que está afastada, entendeu? Então Deus tem os seus meios de fazer. Mas vamos para cima aqui. Deixa eu só falar uma coisa que me veio agora desse louvor. Sim, faz chover. O do Fernandinho, né? Que era assim, muito impactante. Né? Eu não sei se o pastor Cristian participou da primeira marcha para Jesus lá em São João Batista. Eu acredito que sim. Onde juntaram todas as igrejas evangélicas. Eu me lembro que teve uma marcha para Jesus que a gente tocou para a Baby do Brasil. Ela cantou na marcha para Jesus em São João e a gente tocou para ela cantar. Eu sei que eu fui numa e estava chovendo. A gente saiu lá embaixo, lá dos meninos, lá de baixo. Foi, a chuva veio. E quando chegamos na praça de São João Batista, o Wilson do som tinha sido contratado para colocar o som, era um som enorme. Sim. E não tinha nada que fizesse aquele som ligado. E eu sei que a Batista de São João ligou um som de carro lá, não sei, e começamos todo mundo a cantar a música do Fernandinho. Faz chover, e faz chover, e faz chover. E estava chovendo. Aí eu passei pelo Wilson, que eu conhecia ele de muitos anos, né? Eu disse, não deu ainda, Wilson. Como é que vai dar? Com esses crentes aí tudo pedindo chuva, como é que vai dar? Ele disse. Pois é, que ele não sabe que é outro tipo de chuva, né? Como é que vai dar com os crentes aí tudo pedindo chuva?
É a chuva do bem.